Bem-vindo ao Podidev, o podcast da DECO que o ajuda a equilibrar as finanças pessoais. Hoje o nosso episódio é dedicado aos avós. A equipa do Gabinete de Proteção Financeira juntou-se para partilhar as primeiras memórias com os seus próprios avós, que, curiosamente ou não, envolvem sempre uma moedinha para guardar. Este é o mês em que se comemora o Dia dos Avós. Podemos dizer que os avós tiveram uma grande influência e têm uma grande influência na nossa vida financeira. Eu posso dizer que foi o meu avô que me deu os primeiros ensinamentos relativamente à poupança. Foi ele que me explicou a importância de poupar. Penso que todos vós, Elizabeth, Carla, o Pedro, têm testemunhos desses também na vossa vida. Querem partilhar? Certo, se calhar eu começava por referir que a primeira experiência que tenho relacionada com os avós é a questão do economizar, o de reutilizar, o de não desperdiçar e o de aproveitar tudo. Tudo se aproveitava, tudo se reutilizava, seja roupas, seja a própria alimentação, tudo muito bem gerido, sempre de forma muito contida e de acordo com os rendimentos, que na sua maioria são sempre muito pequenos. Pedro, eu sei que também tiveste aí alguns grandes ensinamentos. Sim, eu lembro-me de ser miúdo e, por exemplo, a minha avó... Pronto, eu ficava muitas vezes com a minha avó e com a minha prima em casa e eu lembro-me da minha avó, por exemplo, dar-nos tarefas de ir ao supermercado ou àquela mercearia perto de casa, dávamos algum dinheiro e depois dizia o que sobrasse, o truque neste caso, era para nós e nós acabávamos por poupar depois para comprar ou coisas que nós queríamos. E é uma forma de começarmos também a poupar. E também me lembro de outra circunstância, por exemplo, às vezes íamos ao supermercado e nós, quando somos miúdos, acabamos por desvalorizar os cêntimos, aquelas moedas mais pequenas, e dizer: minha avó, porquê que não deixas isso aí para a senhora? E eu lembro-me, por exemplo, da minha avó dizer que €1 não era €1 sem os tais cêntimos, sem os 2 cêntimos ou sem 1 cêntimo. E assim depois, agora, depois de crescer, faz mais sentido e percebo a importância que isso tem na nossa gestão financeira. É verdade, sim. A experiência é muito semelhante. Tive a felicidade de conviver com as minhas duas avós e, tal como a Elizabeth referiu e bem, os rendimentos nesta idade são sempre mais reduzidos, mas não foi por isso que qualquer uma delas me estendeu umas moedas para ir comprar um roçado ou um rajá, como elas diziam, um gelado, porque sempre souberam gerir as suas finanças de forma a ter algumas moedinhas na carteira e poder dar estes miminhos. E os avós também são muito isso, não é? É o porto seguro das famílias e quando nós precisamos de alguma coisa, um miminho, ou temos algumas dificuldades, muitas vezes recorremos a esta figura tão querida da nossa família. Aproveitava até para partilhar uma experiência que eu acho que quase todos nós é transversal aos avós. A ideia das moedas, que o Pedro às vezes falava, das moedas que são dadas para colocar no milheiro. Também. No tal porquinho milheiro, em que os nossos avós, cada vez que íamos a casa, davam-nos aquela moedinha que é para colocar no teu porquinho milheiro, que é para de hoje para amanhã teres aquele dinheiro para comprares uma coisa que tu queiras. E eu acho que isso também é muito o espírito financeiro dos avós, ou seja, criar um tal pé de meia para que faça uma situação de tenhamos aquele dinheiro. Por isso eu acho que isso é um ensinamento que vai para a vida. Ou seja, todos nós temos aqui ensinamentos em termos financeiros que nos foram deixados, que nos foram dados pelos avós. E os avós continuam ainda hoje a ter este papel nas vidas também das crianças. Mas nós também sabemos do nosso dia-a-dia que os avós estão hoje a passar algumas dificuldades. Não direi todos, mas grande parte deles têm algumas dificuldades. Nós não nos podemos esquecer que os avós geralmente estão já reformados e que têm rendimentos muito baixos. Basta olhar para aquilo que são as pensões médias em Portugal. E nós, todos os dias, nos aparecem pessoas já reformadas, os avós, a baterem-nos à porta com grandes dificuldades. Dificuldades essas... Especialmente na renda, por exemplo. No valor da renda, o valor do supermercado está cada vez mais alto. A medicação, sim. Que é um peso muito, muito forte. Mas mesmo assim, eu acho que essas situações nunca são tão graves, porque eu acho que eles, como vêm de uma geração em que sempre tiveram pouco,
Sempre foram muito cautelosos com o dinheiro e com a forma de gerir. E mesmo assim acho que ainda conseguem fazer muita ginástica, tendo em conta os rendimentos que as pensões, ainda conseguem dar muitas voltas e gerir. Claro que o valor da renda e o valor da alimentação e da medicação é um peso muito grande. Mas há muitas coisas que nós também podemos fazer para ajudar os avós. E quando digo nós, não somos nós em específico, ou a DECO, se calhar até a sociedade, e devíamos passar esta mensagem, que poderia existir aqui muitos mais canais que ajudassem os avós, neste caso, a chegarem a alguns apoios. Sim, porque às vezes também não têm, porque desconhecimento. Não têm essa informação, e isso também nos compete a nós divulgar e lutar para que, quando chegar a nossa vez de sermos avós, as coisas estejam mais difundidas e que consigamos também chegar aos apoios e viver com um bocadinho menos dificuldade, aproveitando sempre os ensinamentos que nos foram passando. Verdade, mas nós continuamos a deparar-nos, e agora em termos muito práticos, todos os dias com situações de pessoas que têm baixos rendimentos, que já estão reformados, que têm baixos rendimentos e que muitas vezes por desconhecimento não têm a sua situação financeira um bocadinho melhor. Todos nós sabemos, por exemplo, nestes últimos tempos, a quantidade de pessoas a quem nós prestamos informação, por exemplo, sobre o complemento solidário para idoso. Sobre as tarifas sociais na eletricidade no gás, sobre o apoio que existe, por exemplo, na aquisição da botija do gás. São alguns exemplos. Alguns apoios que existem também nas câmaras, nas Sim, juntas. E em termos locais é um mundo para explorar. Na cidade de Lisboa, por exemplo, temos conhecimento que existe médico de família que vai à casa das pessoas prestar consultas gratuitas que são pagas pelo município, pela autarquia, até com participação em óculos e tudo mais. E os mais de 65, os idosos, os avós, não sabem, têm desconhecimento destes programas. Isso também pode ser muito porque hoje temos muita informação, mas a informação está cada vez mais no mundo online, no mundo digital. Sim, mas isso para os avós é quase um mundo paralelo, não é? Porque há muitos avós que ainda não sabem navegar online e procurar essa informação. E se estiverem também distantes, também fica mais difícil depois conseguir ajudar estes avós. Mas está aqui sempre uma porta aberta. Claro, sim. Sem dúvida. Sempre, estamos disponíveis para acolher e adotar os avós. Até muitas das vezes para promover esses contactos. Imaginemos, muitos dos avós não têm facilidade com os canais digitais e a DECO muitas das vezes é um porto seguro no sentido de facilitar e ser um promotor da facilitação da atribuição desses apoios com os contactos junto à Câmara, junto às entidades que têm competência para agilizar a atribuição destes apoios. Até porque uma das tentativas que a DEC tem estado nestes últimos tempos é o estar muito próximo do consumidor. E daí o termos cada vez o maior número de protocolos com autarquias, precisamente para podermos estar próximo das populações, em especial destas mais vulneráveis ou que não têm tanto acesso à informação digital. Outro problema também que eu acho que é importante falarmos é, por exemplo, agora, por exemplo, no banco, é cada vez mais digital, mesmo quando existe algum problema e mesmo o consumidor indo, neste caso os avós, que são pessoas com mais dificuldades, mesmo indo ao balcão, são sempre reencaminhados para fazer a exposição online. Quando eles não têm... conseguem ter acesso ao balcão. Exato. Com o fecho de balcão, com as horas, a ser dramático. Sim, e há certos balcões que fecham em certas zonas e os consumidores depois não conseguem nem expor online os problemas, sim, nem encontrar outro balcão que os atenda. Portanto, significa que sempre que um avó ou uma avó queira ter aqui informação sobre como eventualmente até otimizar o seu orçamento familiar, sim, apesar de saberem muito bem gerir o seu dinheiro, não é? Nós temos essa experiência, mas pode sempre vir bater à porta da DECO para tentarmos aqui encontrar algumas formas de melhorar a sua situação. Claro, sem dúvida, e às vezes pode-se transformar em uma economização de muitos euros ao final do mês. Claro. Um exemplo muito prático que muitas das vezes nós utilizamos é ver-se na seguinte forma: tem uma conta à ordem que paga 5 euros
média mensal de comissão de manutenção, se converter nessa conta numa conta de serviços mínimos, não paga esses 5 euros ao ano, não paga ao mês, paga ao ano, e tem aqui uma poupança significativa. Estamos a falar de rendimentos muito baixos, em que qualquer tostão, como se costuma dizer, faz toda a diferença. Quem diz isto diz, por exemplo, na eletricidade, mudar de operador, perceber como é que funciona. Isto pode-se traduzir numa economização no nosso orçamento que permite uma melhor qualidade de vida, que no fundo é isto que estamos aqui a falar. Portanto, estamos a falar sobretudo de informação. Sem dúvida. E este é claramente, os avós são claramente pessoas que muitas vezes têm dificuldade em aceder a essa informação. Portanto, e a informação muitas vezes dá-lhes poder de melhorarem a sua situação financeira. E, portanto, para isto podem contar com o apoio da DEC todos os dias do ano, aqui em Lisboa e em todas as nossas delegações e protocolos espalhados pelo país. Não perca mensalmente um novo episódio do Pod e Dev. Siga-nos nas redes sociais e fique a par do nosso trabalho e dos seus direitos.